20 plantas que você pode comer na natureza quando estamos ao ar livre, seja em uma caminhada, acampamento ou até mesmo perdido na mata. Saber quais plantas podemos comer pode ser muito útil. Muitas plantas que crescem na natureza são comestíveis e podem nos ajudar a matar a fome ou até mesmo salvar nossa vida em uma emergência. Mas é importante ter cuidado, algumas plantas são venenosas e podem fazer mal. Por isso, é bom conhecer bem antes de colocar qualquer coisa na boca. Neste texto, vamos falar de 20 plantas que você pode encontrar na natureza e que são seguras para comer. Vamos explicar de um jeito simples, como se estivéssemos conversando na cozinha de casa, para que qualquer pessoa entenda. Vamos lá? Dente de leão. Você já deve ter visto essa plantinha crescendo no quintal ou na beira da estrada. O dente de leão tem folhas verdes e uma flor amarela. Todas as partes dele podem ser comidas, as folhas, as flores e até a raiz. As folhas são um pouco amargas, como uma rúcula mais forte, e podem ser usadas em saladas. As flores podem ser fritas ou usadas para fazer chá. A raiz, quando torrada, vira um substituto do café. 2. Urtiga. Essa planta é famosa por causar coceira quando a gente encosta nela. Mas, se for cozida, a urtiga perde o veneno e vira um alimento muito nutritivo. Suas folhas podem ser usadas em sopas, refogados ou até em sucos. É como se fosse um espinafre selvagem. Só lembre de usar luvas para colher, senão você vai sentir aquela ardência chata. 3. Capuchinha. Essa planta é bonita, com flores alaranjadas ou amarelas, e é muito comum em jardins. Tanto as folhas quanto as flores são comestíveis e têm um gosto picante, parecido com rúcula ou agrião. Você pode colocar as folhas em saladas ou usar as flores para enfeitar pratos. É uma planta fácil de reconhecer e muito saborosa. 4. Taioba. Taioba é uma planta grande, com folhas em formato de coração, muito comum em lugares úmidos. Mas atenção, só as folhas jovens e cozidas são seguras para comer. As folhas cruas ou maduras podem ser tóxicas. Depois de cozida, a taioba fica macia e pode ser usada como espinafre. É importante lavar bem e cozinhar por bastante tempo para tirar qualquer veneno. 5. Serralha. Serralha é uma planta que cresce em terrenos baldios e beiras de estrada. Ela tem folhas verdes e flores amarelas. As folhas são um pouco amargas, mas podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas como espinafre. É uma planta fácil de encontrar e muito nutritiva. 6. Ora pronobis. Essa planta é comum no cerrado e tem folhas verdes e espinhentas. As folhas são ricas em proteínas e podem ser usadas em refogados, sopas ou até em omeletes. É como se fosse um espinafre mais resistente. Só tome cuidado com os espinhos na hora de colher. 7. Bertalha. Bertalha é uma trepadeira com folhas em formato de coração. Ela cresce em cercas e muros e é muito usada na culinária de algumas regiões do Brasil. As folhas podem ser cozidas e usadas em refogados ou sopas. É uma planta fácil de cultivar e muito saborosa. 8. Caruru. O caruru é uma planta que cresce em terrenos baldios e hortas. Suas folhas são verdes e podem ser cozidas como espinafre. É uma planta muito nutritiva e fácil de encontrar. Em algumas regiões, o caruru é usado em pratos típicos, como o famoso caruru da Bahia. 9. Azedinha. Azedinha é uma plantinha pequena com folhas em formato de flecha. Ela tem um gosto azedo, como o nome já diz, e pode ser usada em saladas ou sucos. É uma planta muito comum em jardins e quintais. Só não exagere, porque o excesso pode fazer mal. 10. Beldroega. Beldroega é uma planta rasteira com folhas pequenas e suculentas. Ela cresce em terrenos baldios e hortas. As folhas podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas como espinafre. É uma planta muito nutritiva e fácil de encontrar. 11. Picão preto. Picão preto é uma planta com folhas verdes e flores amarelas. As folhas podem ser cozidas e usadas em refogados ou sopas. É uma planta comum em terrenos baldios e beiras de estrada. Só tome cuidado para não confundir com outras plantas parecidas, que podem ser venenosas. 12. Peixinho. Peixinho é uma planta com folhas que lembram escamas de peixe. Ela cresce em jardins e hortas e é muito usada na culinária japonesa. As folhas podem ser fritas ou usadas em saladas.
É uma planta saborosa e fácil de cultivar. 13. Moringa. Moringa é uma árvore com folhas pequenas e flores brancas. Todas as partes da planta são comestíveis: folhas, flores, vagens e sementes. As folhas podem ser usadas em saladas, sopas ou refogados. É uma planta muito nutritiva e fácil de encontrar em regiões tropicais. 14. Hibisco. Hibisco é uma planta com flores grandes e coloridas. As flores podem ser usadas para fazer chá ou geleias. As folhas jovens também podem ser comidas cruas em saladas. É uma planta muito comum em jardins e fácil de reconhecer. 15. Capixaba. Capixaba é uma planta com folhas verdes e flores brancas. Ela cresce em terrenos baldios e beiras de estrada. As folhas podem ser cozidas e usadas em refogados ou sopas. É uma planta muito nutritiva e fácil de encontrar. 16. Almeirão do mato. Almeirão do mato é uma planta com folhas verdes e flores amarelas. As folhas podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas como espinafre. É uma planta comum em terrenos baldios e fácil de reconhecer. 17. Mastruz. O mastruz é uma planta com folhas verdes e flores brancas. Ela cresce em terrenos baldios e beiras de estrada. As folhas podem ser usadas em chás ou sucos. É uma planta muito usada na medicina popular e fácil de encontrar. 18. Losna. Losna é uma planta com folhas verdes e flores amarelas. Ela cresce em terrenos baldios e beiras de estrada. As folhas podem ser usadas em chás ou como tempero. É uma planta muito amarga, então use com moderação. 19. Erva de Santa Maria. A erva de Santa Maria é uma planta com folhas verdes e flores brancas. Ela cresce em terrenos baldios e beiras de estrada. As folhas podem ser usadas em chás ou como tempero. É uma planta muito usada na medicina popular. 20. Guaco. O guaco é uma trepadeira com folhas verdes e flores brancas. Ele cresce em matas e beiras de estrada. As folhas podem ser usadas em chás para problemas respiratórios. É uma planta muito usada na medicina popular e fácil de encontrar. Cuidados importantes antes de comer qualquer planta que você encontrar na natureza. É bom seguir algumas dicas para não correr riscos. 1. Identifique bem a planta. Se não tiver certeza, não coma. Algumas plantas venenosas são muito parecidas com as comestíveis. 2. Faça o teste de contato. Esfregue um pouco da planta na pele e espere algumas horas. Se não causar irritação, é um bom sinal. 3. Prove aos poucos. Mesmo que a planta seja comestível, seu corpo pode não estar acostumado. Comece com uma pequena quantidade e espere para ver se não faz mal. 4. Cozinhe quando possível. Muitas plantas ficam mais seguras e fáceis de digerir depois de cozidas. 5. Evite plantas com cheiro forte ou seiva leitosa. Essas características podem indicar que a planta é venenosa. Conclusão: saber quais plantas podemos comer na natureza é uma habilidade muito útil, especialmente em situações de emergência. As 20 plantas que listamos aqui são comuns em várias regiões do Brasil e podem ser uma fonte de alimento seguro e nutritivo. Mas lembre-se, sempre tenha cuidado e certifique-se de que está colhendo a planta certa. Quando em dúvida, não arrisque. Se você gosta de atividades ao ar livre, como caminhadas ou acampamentos, vale a pena aprender mais sobre as plantas da sua região. Assim, você estará sempre preparado para qualquer situação. E quem sabe, da próxima vez que estiver com fome na natureza, você não precise depender só da comida que levou na mochila. Aqui estão mais algumas dicas para te ajudar a identificar plantas comestíveis com segurança. Observe os animais. Se você ver pássaros, insetos ou outros animais comendo uma planta, é um bom sinal de que ela pode ser segura para humanos também. Mas atenção, alguns animais conseguem comer coisas que nós não podemos, então não confie só nisso. Faça o teste de contato. Antes de comer uma planta desconhecida, esfregue um pedacinho na pele, como no pulso ou no cotovelo, e espere algumas horas. Se não aparecer vermelhidão, coceira ou irritação, é um bom sinal. Depois, coloque um pedacinho na boca e mastigue sem engolir. Se o gosto for amargo, azedo demais ou queimar a língua, cuspe e lave a boca com água. Comece com pequenas quantidades, mesmo que a planta pareça segura, coma só um pouquinho no começo. Espere algumas horas para ver se não sente dor de barriga, tontura ou mal-estar. Se tudo estiver bem,
você pode comer um pouco mais na próxima vez. Aprenda com quem sabe, se possível, faça um curso ou ande com alguém que entenda de plantas comestíveis. Muitas comunidades indígenas e ribeirinhas têm um conhecimento enorme sobre o que pode ou não ser comido na natureza. Conversar com essas pessoas é uma ótima maneira de aprender. Plantas comuns que você pode encontrar: dente de leão. As folhas jovens são ótimas em saladas e têm um gosto levemente amargo. As flores também podem ser comidas. 2. Beldroega. Essa plantinha rasteira é cheia de vitamina C e tem um sabor levemente azedo. Pode ser comida crua ou cozida. 3. Taioba. Muito comum em áreas úmidas, mas cuidado, só coma as folhas bem jovens e sempre cozidas, pois cruas podem ser tóxicas. 4. Capuchinha. As flores e folhas têm um sabor picante, parecido com rúcula, e são ricas em vitamina C. Ótimas para saladas. 5. Ora pronobis. Uma planta fácil de encontrar em várias regiões do Brasil. As folhas são ricas em proteínas e podem ser usadas em refogados, sopas ou até em omeletes. O que fazer se comer algo errado? Se depois de comer uma planta você sentir náusea, dor de cabeça, tontura ou qualquer outro sintoma estranho, procure ajuda médica imediatamente. Se possível, leve um pedaço da planta que você comeu para ajudar na identificação. Lembre-se, a natureza é generosa, mas também pode ser perigosa. O ideal é sempre estudar antes de sair por aí experimentando plantas. Com o tempo, você vai ganhando confiança e aprendendo a reconhecer o que é seguro. E não se esqueça, quando estiver em dúvida, não coma. É melhor passar um pouco de fome do que arriscar a saúde. 6. Taioba. Essa planta é comum em áreas úmidas, como beiras de rios e brejos. As folhas jovens e os talos podem ser comidos, mas só depois de cozidos. Nunca coma crua, porque ela tem substâncias que podem irritar a boca e a garganta. Depois de cozida, fica macia e pode ser usada em refogados ou sopas, parecida com espinafre. Mas atenção, só coma se tiver certeza de que é taioba, porque algumas plantas parecidas são venenosas. 7. Dente de leão. Essa plantinha, que muita gente acha que é só mato, é cheia de nutrientes. As folhas podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas, e têm um gosto um pouco amargo, mas gostoso. As flores também são comestíveis e podem ser usadas para fazer geleias ou até fritas empanadas. O dente de leão é fácil de reconhecer pelas folhas em formato de serra e pelas flores amarelas. 8. Capuchinha. Essa planta é bonita, com flores coloridas, laranja, vermelha ou amarela, e folhas redondas. Tudo nela é comestível: folhas, flores e até as sementes. As folhas têm um sabor picante, parecido com rúcula, e são ótimas em saladas. As flores dão um toque especial em pratos e podem ser usadas para decorar. As sementes, quando verdes, podem ser usadas como substituto de alcaparras. 9. Serralha. Parece um dente de leão, mas as folhas são mais compridas e menos serrilhadas. É muito comum em terrenos baldios e beiras de estrada. As folhas jovens podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas em refogados. Tem um gosto suave e é rica em vitaminas. As flores também são comestíveis e podem ser usadas para enfeitar pratos. 10. Beldroega. Essa planta rasteira é fácil de encontrar em jardins e hortas. As folhas e os talos são suculentos e têm um gosto levemente azedo. Pode ser comida crua em saladas ou cozida em sopas e refogados. É rica em ômega 3, um nutriente importante para a saúde. Se você ver uma plantinha com folhas pequenas e carnudas, é bem provável que seja beldroega. 11. Urtiga. Essa planta tem fama de queimar a pele, mas quando cozida perde essa propriedade. As folhas jovens podem ser usadas em sopas, chás ou refogados. É rica em ferro e outros minerais. Para colher, use luvas para não se queimar. Depois de cozida, fica macia e tem um sabor parecido com o espinafre. 12. Caruru. Muito comum em hortas e terrenos baldios, o caruru tem folhas verdes e compridas. Pode ser comido cru em saladas ou cozido em refogados. É rico em ferro e cálcio. As sementes também são comestíveis e podem ser torradas e moídas para fazer farinha. 13. Azedinha. Como o nome já diz, essa planta tem um sabor azedo, parecido com limão.
As folhas podem ser usadas em saladas, sopas ou chás. É rica em vitamina C e ajuda a dar um toque especial em pratos. É fácil de reconhecer pelas folhas em formato de coração e pelo gosto característico. 14. Picão preto. Essa planta tem folhas pequenas e flores amarelas. As folhas jovens podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas em refogados. Tem um gosto suave e é rica em nutrientes. É comum em terrenos baldios e beiras de estrada. 15. Peixinho. Essa planta tem folhas carnudas e peludinhas, parecidas com a língua de um peixe. Pode ser comida crua em saladas ou frita, quando fica crocante. Tem um sabor suave e é muito usada na culinária japonesa. É fácil de cultivar em casa e cresce bem em vasos. Antes de sair colhendo plantas por aí, lembre-se de algumas dicas importantes. Sempre lave bem as folhas antes de comer, mesmo que pareçam limpas. Se não tiver certeza se a planta é comestível, não arrisque. E, se possível, leve um guia de plantas comestíveis ou consulte alguém que entenda do assunto. A natureza oferece muitos alimentos deliciosos e nutritivos, mas é preciso saber o que está fazendo para aproveitar tudo com segurança. 16. Serralha. Essa planta é bem comum em terrenos abandonados e beiras de estrada. As folhas jovens são macias e podem ser comidas cruas em saladas ou cozidas como espinafre. Elas têm um gosto levemente amargo, parecido com o da rúcula. As flores amarelas também são comestíveis e dão um toque bonito e saboroso em pratos. A serralha é rica em vitaminas A e C, além de ferro. 17. Taioba. Muita gente confunde a taioba com o inhame ou a batata doce, mas ela é uma planta diferente. As folhas e os talos novos podem ser comidos, mas atenção, só coma se estiverem bem cozidos, porque crus são tóxicos. Depois de cozida, a taioba fica macia e com um sabor suave, parecido com o do espinafre. Ela cresce em áreas úmidas, como beiras de rios e brejos. Nunca coma a raiz crua, pois pode causar intoxicação. 18. Dente de leão. Essa plantinha amarela que aparece no quintal ou na calçada é totalmente comestível. As folhas jovens são ótimas em saladas e têm um gosto levemente amargo, parecido com o da chicória. As flores podem ser usadas para fazer geleia ou até mesmo fritas, como petisco. A raiz torrada e moída vira um substituto do café, com um sabor bem parecido. O dente de leão é cheio de vitaminas e ajuda na digestão. 19. Ora pronobis. Essa planta é muito usada na culinária mineira e é conhecida como carne de pobre por ser rica em proteínas. As folhas são espinhosas, mas depois de cozidas ficam macias e podem ser usadas em refogados, sopas ou até mesmo em omeletes. Ela cresce em cercas e muros, e é fácil de reconhecer pelas folhas grossas e cheias de espinhos. Além de nutritiva, é uma planta resistente que não precisa de muitos cuidados. 20. Capuchinha. Essa é uma planta linda, com flores coloridas em tons de laranja, amarelo e vermelho. Tanto as flores quanto as folhas são comestíveis e têm um sabor picante, parecido com o do agrião. Elas são ótimas para enfeitar pratos ou dar um toque especial em saladas. As sementes verdes podem ser usadas como substituto da pimenta. A capuchinha cresce fácil em jardins e vasos, e ainda atrai polinizadores como abelhas e borboletas. Antes de experimentar qualquer planta desconhecida, lembre-se de algumas regras básicas. Comece com pequenas quantidades para ver se seu corpo reage bem. Se sentir qualquer desconforto, como dor de barriga, coceira ou enjoo, pare de comer na hora. Outra dica é evitar plantas que crescem perto de estradas movimentadas ou locais com agrotóxicos, pois elas podem estar contaminadas. E, claro, nunca coma nada se não tiver 100% de certeza de que é seguro. Se possível, vá com alguém experiente nas primeiras vezes ou use aplicativos de identificação de plantas para ajudar. A natureza é generosa, mas é preciso respeito e cuidado para aproveitar seus presentes sem riscos. Agora que você já conhece a capuchinha, vamos falar de outras plantas comestíveis que podem ser encontradas na natureza e são fáceis de identificar. Uma delas é o dente de leão, aquela plantinha com flores amarelas que aparece em gramados e terrenos baldios. As folhas jovens são ótimas em saladas, com um sabor levemente amargo, parecido com rúcula. As flores também podem ser usadas para fazer geleias ou até mesmo fritas empanadas, como se fossem bolinhos.
Até a raiz torrada e moída serve como um substituto do café, sem cafeína. Outra planta muito comum é a ortiga, que muita gente conhece por causar coceira ao encostar nela. Mas, se colhida com cuidado, use luvas, e cozida, ela perde o efeito irritante e vira um alimento nutritivo. As folhas cozidas podem ser usadas em sopas, refogados ou até mesmo em sucos verdes. A ortiga é rica em ferro e vitaminas, ajudando a dar energia. Se você encontrar uma planta com folhas grandes e brilhantes, em formato de coração, pode ser o taioba. Mas atenção, só coma se tiver certeza de que é espécie comestível, pois algumas variedades são tóxicas. As folhas jovens e os talos, depois de bem cozidos, ficam macios e podem ser usados como espinafre. Já os tubérculos, quando assados ou cozidos, têm gosto parecido com batata doce. Nas margens de rios e lugares úmidos, você pode achar o agrião do brejo, uma planta com folhas verdes e pequenas flores brancas. Ele é primo do agrião comum e pode ser usado da mesma forma, em saladas, sanduíches ou sucos. Tem um sabor picante e refrescante, ótimo para dar um toque especial nas refeições. Outra opção é a serralha, uma planta com folhas denteadas e flores amarelas, parecida com o dente de leão. As folhas jovens são levemente amargas e vão bem em saladas ou refogadas. As flores também são comestíveis e podem ser usadas para decorar pratos. Se você estiver em uma área com árvores frutíferas silvestres, fique de olho na amoreira. As frutinhas pretas ou vermelhas são doces e suculentas, perfeitas para comer in natura ou fazer geleias. Só tome cuidado para não confundir com outras frutas parecidas, como a fruta do conde brava, que pode ser tóxica. Para quem gosta de um sabor mais cítrico, o azedinho, ou trevo azedo, é uma boa pedida. As folhas têm um gosto ácido, parecido com limão, e podem ser usadas em saladas, chás ou até para temperar peixes. É fácil de encontrar em campos e beiras de estrada. Lembre-se sempre de lavar bem as plantas antes de comer, mesmo que pareçam limpas. Água corrente ajuda a tirar sujeiras e pequenos insetos. E se você não tiver certeza se uma planta é comestível, não arrisque. Melhor perder uma refeição do que passar mal. A natureza oferece muitas opções saborosas e nutritivas, mas é preciso observar com atenção e respeitar os limites. Com o tempo, você vai ganhando confiança para identificar e aproveitar esses alimentos de forma segura. E não esqueça, se estiver em dúvida, pergunte para alguém que entende do assunto ou consulte guias confiáveis antes de experimentar.